Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é o episódio 3 dessa série de análise combinatória. E nós vamos para uma consequência do princípio fundamental da contagem, que é denominado arranjo. E para isso eu vou pegar aqui uma definição do livro do Gelson Yeze, que eu sigo como uma bíblia, tá? Que ele diz o seguinte, não se assustem, ok? Então ele diz o seguinte, seja Mzão um conjunto com M elementos, Mzinho, isto é, M igual a A1, A2, tal, até o mésimo elemento, ou seja, eu tenho M elementos. Chamamos de arranjo dos M elementos tomados R a R, com esse R variando de 1 até M, ou seja, até o número de elementos do próprio conjunto, a qualquer R upla sequência de R elementos, formada com elementos de M todos distintos. Ok? Me parece que fica bastante enrolado, né? Então vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar uma questão da Unicamp, para que a gente identifique alguns elementos aqui e que a gente possa tornar a leitura da definição do professor Gelson mais tranquila. Ok? Então vamos lá, vamos ler o enunciado do problema. Considere o conjunto dos dígitos 1, 2, 3 e 9 e forme com eles números de 9 algarismos. Então, pessoal, aqui já me permitam. Vamos lá. Quem é o Mzão? Quem é o Mzão? Bom, o Mzão é esse conjunto aqui de dígitos. 1, 2, 3, até o 9. Ok? Até o 9. Então, o Mzão já está definido. Ok? Agora, quem é o Mzinho? Bom, o Mzinho é a quantidade de elementos do conjunto Mzão. Se a gente for contar aí, a gente vai ver que a gente tem 9 elementos. Ok? Agora, e quem seria o R? Bom, ele fala de formar números com 9 algarismos. Então, o nosso R seria 9. Observem que pela definição o R ele vai de 1 até M. Então observem que nesse caso o R é o próprio M. Ok? Então nós teríamos que formar sequências que são números formado de 9 algarismos. Então imagina 9 barrinhas dessa daqui. 9 barrinhas. E essas sequências aqui, que são os números de 9 algarismos, é que ele chama sequência de R elementos. Ok? Vamos fazer o seguinte, nós não vamos resolver essa questão da Unicamp em si, mas nós vamos adaptá-la. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma questão um pouquinho diferente. Ao invés da gente trabalhar com 9 algarismos, vamos trabalhar com 3 algarismos distintos. Ok? Então é a mesma questão, só que com 3 algarismos distintos. Eu vou copiar essa questão aqui para a gente, para ficar mais didático, e vou colocar aqui, ó. Mas lembra que a gente vai fazer não com 9, mas sim com 3 algarismos distintos. Então lembra do que é que a gente estudou. Na solução, a gente tem que primeiro determinar qual é o processo. E qual é o processo desse negócio? Bom, formar números com, aqui no caso da gente, três algarismos distintos, né? Deixa eu botar aqui. 3 algarismos, opa, com que não vai? 3 algarismos distintos, tá? Beleza, então vamos lá. As etapas, centena, dezena e unidade, ok? E como os algarismos são distintos, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, para o algarismo das centenas eu tenho quantas opções? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9. O algarismo que eu usar para a centena não deverei usar para a dezena, portanto agora eu só fico com 8. O algarismo que eu usei na dezena não posso usar nas unidades, então eu fico com 7. E isso aqui vai me dar 9 vezes 8 vezes 7, ok? Eu não vou fazer essa conta, mas dá para entender, né, o que nós estamos fazendo. Poderíamos fazer uma variante disso aqui. Imagina o seguinte, que o processo fosse números com 3 algarismos distintos, usando os elementos lá desse conjunto de 1 até 9, desculpa, sem algarismos distintos. Se ele dissesse assim, forme números com 3 algarismos,
e não dissesse que esses algarismos são distintos, o que é que mudaria? Bom, vamos lá. A gente continua com centena, dezena e unidade. Porém, eu tenho 9 opções para o algarismo das centenas e como ele não fala que os algarismos têm que ser distintos, eu posso repetir o mesmo algarismo na dezena, como também posso repetir o mesmo algarismo na dezena. Ou seja, quando há arranjo com repetição, note quantos elementos eu tenho no conjunto Mzão? 9. Quanto é o meu R? Lembra, o R é o tamanho da sequência. 3. 9 vezes 9 vezes 9. Ok? O que é o R, pessoal? É isso aqui, ó. A sequência é formada por quantos elementos? 3. Então, isso aqui é o meu R. Lembrando que o R vai de 1 até o M. E o que é o M? O M é o tamanho do conjunto que me dá as opções. Aqui, no caso, 9 elementos. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que nós temos que fazer. Agora, tem uma coisa aqui que é fundamental. Vou pegar aqui um exemplo de um número dentro dessas sequências. Então, lembra que o total que a gente fez com os algarismos distintos foi 9 vezes 8 vezes 7, certo? Então, quanto é que dá isso aí? 9 vezes 8 é 72, certo? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504 números diferentes. 504 números diferentes. Voltando aqui para a explicação do professor Gelson Iese, o que é que ele fala? Ó? Chamamos de arranjo dos M elementos tomados R a R a qualquer R upla, sequência de R elementos, formado com os elementos do conjunto M, todos distintos. Foi exatamente o que a gente fez para obter aqui o 504. Agora, observa o seguinte. Vou pegar aqui 2 exemplos de números que nós poderíamos formar dessa forma. Por exemplo, 1, 2, 3. E, por exemplo, 2, 1, 3. E ainda, 3, 1, 2. Esses números fazem parte desses 504 dessas 504 possibilidades que nós temos. Agora, o que é que difere um número do outro? 123 é igual a 213? Óbvio que não. 213 é igual a 312? Óbvio também que não. O que é que difere, já que os elementos são os mesmos? Veja que os elementos do primeiro número, 1, 2, 3. Os elementos do segundo também tem 1, 2, 3. Só que a ordem em que esses elementos estão dispostos faz com que uma sequência seja diferente da outra. Basta que a ordem dos elementos mude para que o significado da sequência também mude. E isso, pessoal, é o que é arranjo. E nesse caso, explicando tanto o arranjo com elementos distintos, e aí vocês vejam que os fatores vão decrescendo, ó, 9, 8, 7, ou se a gente fosse fazer com os elementos podendo ser repetidos. E aí é esse segundo caso, e veja o que é que acontece quando a gente tem esse tipo de coisa, ok? Então, isso é arranjo. O arranjo é aplicado em várias coisas, tá certo? Por exemplo, placa de carro. Imagina a placa de carro, vamos para isso. Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando desse vídeo e que você já seja um inscrito do canal. Caso contrário, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho e, se está acompanhando o vídeo e está gostando, não esqueça de deixar seu like. Esse like é o que vai dar relevância a esse vídeo e, portanto, a esse canal. E esse canal acaba chegando a mais gente e esse é o nosso propósito, atingir o maior número de estudantes possível. Além disso, óbvio, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, falar que o canal está sempre pronto a ajudar aquele que está buscando ajuda e, mais do que isso, pessoal, de repente divulgar uma campanha do canal que está no Apoia-se, está aqui na descrição desse vídeo, para que esse canal aqui consiga cada vez mais apresentar para vocês um material de qualidade. A gente não está buscando fortuna dentro do YouTube, muito longe disso. Mas a gente quer colocar para você realmente vídeos de qualidade cada vez mais e mais frequentes, justamente porque os problemas de interpretação e falta de aprendizagem acontecem todo dia, ok? Então, vamos continuar aqui no vídeo. Espero que você acompanhe aí até o final e realmente nos ajude a atingir o maior número de pessoas possível. Um forte abraço e vamos com o vídeo. Tchau!
Olha esse exemplo aqui, ó. Quantas placas de veículos, a parte alfabética, não vou falar da parte numérica, ok? Da parte alfabética, poderiam ser feitas com 3 letras dentre aquelas do nosso alfabeto? Bom, então vamos pensar aqui numa coisa, né? Vamos lá. Processo: montar a parte alfabética de uma placa de veículo, ok? E são 3. Então, observem muito bem uma coisa. O que é que seria o R? O R seria 3. Nós temos a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra, ok? Então, o R é igual a 3. Agora, quem seria o M? Muito, não entendi. Quem seria o M? Desculpa porque o meu Android começou a falar dizendo que não estava me entendendo aqui, tá? Quem seria o M? 26, porque o nosso alfabeto tem 26 letras, ok? E quem seria o conjunto M? Seria o nosso alfabeto. A, B, C, até chegar em Z. Tudo bem? Então vamos lá. Quantas opções eu tenho para a primeira letra? Eu tenho 26. Agora, quantas opções eu tenho para a segunda? Ele não falou que as letras têm que ser distintas. Poderiam ser feitas com 3 letras. Então, eu tenho 26 e eu tenho 26. Então, lembrando aquela regra que eu falei, nesse caso, com repetição, 26 elevado a R. Então, é M elevado a R. Beleza? Mas aí vamos dificultar um pouco? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um adendo aqui, ó. Letras distintas. Ok? Com letras distintas, o que é que muda? Bom, então aqui eu já não vou ter 26, aqui eu já não vou ter 26, e essa resposta aqui não vai poder ser essa. Então eu vou ter aqui, ó, usei uma para a primeira letra, só restam 25 opções para a segunda. Usei outra na segunda, só restam 24 opções na segunda, e aí eu vou ter 26 vezes 25 vezes 24, que sinceramente eu não sei, mas eu vou descobrir agora. Então isso aqui vai dar 26 vezes 25 vezes 24, isso aqui dá 15.600 placas, só levando em consideração as letras, tá? Se fôssemos colocar os números, e aí o número de placas vai lá para cima, mas teriam 15.600 sequências diferentes para as placas. Agora veja, se eu colocar a placa A, B, C e a placa A, C, B, são 2 placas diferentes, mesmo que cada sequência com R elementos seja composta pelos mesmos elementos, mas a sua ordem interfere na interpretação. Beleza, pessoal? Então, isso é o arranjo, é quando eu agrupo elementos e podem ser os mesmos elementos, mas a ordem em que eles são apresentados faz com que a interpretação seja diferente. Ok? Pessoal, valeu pela companhia. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Valeu!